Boa noite, telespectadores da Conecta Mais Web TV. Com satisfação que a gente inicia mais um Resenha FC e hoje para contar um pouquinho da história do título Gerpal, campeão do 43º Campeonato de Verão do União, né? Uma conquista da equipe de Protásio Alves, e hoje tendo a satisfação de ter o Matheus Porta e o Diego Rosim. Matheus, tudo tranquilo? Recuperado já eu não diria só da sexta-feira, né? Porque foram uma final na quarta, uma decisão na segunda, quer dizer, foram vários dias de fortes emoções, mas acredito que culminando no final com a conquista do título. Boa noite Tibira, boa noite Diego. Acho que foi uma semana inteira de emoções. A gente começou na sexta anterior já, nos mata, segunda, quarta e sexta. Então foi bem puxado, mas gratificante pelo final. Diego Rosim, vai seguir agora essa carreira de técnico vitorioso, o salário em euro, como é que foi? Mas eu acho que foi bacana a experiência, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar falando da montagem, na sequência, de como aconteceu, mas como se diz na gíria, né? Caiu no teu colo e do Matheus e vocês levaram muito bem, conduzir essa equipe para esse título, te parabenizar e prazer em tê-lo por aqui. Boa noite, Eduardo, pessoal que nos acompanha de casa. Mas não pretendo seguir essa carreira de técnico, não é comigo. Acabou sobrando para mim e para o Matheus, a gente assumiu a responsabilidade e tentou fazer da melhor forma possível. Graças a Deus conseguimos o título no final. Como é que começou? Vou começar por ti aqui, para o Matheus também colocar. Como é que começou a se formar essa equipe? Para a disputa, como é que vocês analisaram? Vocês realmente tinham essa ideia de montar uma equipe que realmente pudesse chegar a ganhar esse título? Sim, começou ainda o ano passado, no caso, quando a gente resolveu colocar time depois de 6, 7 anos sem participar. Buscamos um pessoal de Protásio como base, mais alguns guris aqui de Nova Prata. E o ano passado tinha o Bíscaro de goleiro, o Gui, que jogou, e o Zé Renato. 3 de fora então. A gente perdeu, acabou caindo na segunda fase. E durante o ano, eu, o Matheus e o restante da diretoria conversando, a gente resolveu, vamos investir mais, vamos buscar um resultado melhor. Procuramos o Gui, que foi quem indicou para nós os jogadores do Passo Fundo. O Gui que já havia atuado na temporada passada, que fazia parte do grupo de vocês, do Gerpal. Sim, isso aí. Em 2018 ele jogou com nós, foi o remanescente daquele time, e então a gente qualificou com mais pessoal de fora e buscamos os que a gente tinha confiança aqui de Nova Prata, o Itapuca, que veio de fora também, mais 4 guri de Protásio, e resolvemos colocar um time então bem competitivo. Esse tempo que ficou fora, e você, que a gente se conhece há um bom tempo e participa de competições, do que o Diego coloca, na hora de sentar lá, se chegou à conclusão que eu colocaria, por exemplo, a gurizada, vocês, aqueles que vinham atuando ao longo do tempo, ou se faria o que se fez, de buscar 5, 6, 7, eu acredito, peças, né, que vieram com o objetivo de conquistar esse título? Eu acho que a história nossa começa um bom tempo atrás, né? Tipo, não vai ganhar um título do nada. Então a gente foi aprendendo com o passar dos anos. Nós sempre colocamos time, ora sozinho, nós lá do Protásio, e alguém daqui, e ora nós pegávamos 2, 3 peças de fora. Aí tu vai até um certo ponto e não vai mais. E meio que tu vai se desanimando, porque tu não consegue alcançar o objetivo. Como nós montamos uma base boa para o Campeonato de Futebol 7, né? Foi campeão e também, né? Conseguiu ser campeão, só veio o Itapuca jogar, que nos deu uma baita força. A gente manteve a base e procurou investir um pouco, agora sim, para o Campeonato de Verão. Mas ressaltar que o Diego, que ajudou a montar e que montou o time praticamente, fundamental foi as pessoas que a gente trouxe. Não é só por jogar, mas o Guilherme escolheu as pessoas do bem, sabe? Pessoas de caráter, que formamos um belo grupo. Você precisa, porque qualidade, eu acredito, Matheus, todos também tinham, né? Mas isso lá no momento final, eu acredito que também vai pesar para fazer a diferença, como você falou, e a gente percebeu acompanhando, pelo menos a reta final pela Conecta, que você via isso na equipe do Gerpal. Você via, a gente ressaltou no vestiário também, tu trazer todos os jogadores, eram 16 inscritos, né, Diego?
16. Até o final é muito difícil. E a gente conseguiu fazer isso aí. Na final só não tinha o Rafa lá de Protásio, porque ele estava de férias. Então trouxe todos, sendo que teve os guri que ficaram 2, 3 partidas sem jogar. Mas é pelas pessoas que a gente trouxe, pessoas de grupo mesmo. O grupo foi bem legal. Até nós formamos novos amigos, né? Isso é legal do futebol. Né? Isso não tem preço. Agora, falando da própria competição, o marco foi aquele jogo com o próprio Calabria. O Calabria daqui a pouco, eu acredito que não se entendeu muito bem o que acabou acontecendo, mas pelo grupo, eu falo de forma específica no jogo próprio contra vocês, né? Que faltou alguns atletas, mas aí vem da organização, do planejamento. Vocês chegaram em algum momento, pela própria questão financeira, eu acredito que vocês foram planejar tudo isso. A gente vai precisar de tanto, vai precisar do apoio daquele, do outro, e vai nos custar tanto. Vocês conseguiram trazer todos ou em determinado momento, dependendo do jogo, principalmente na primeira fase? Alguns ficaram ou vocês contaram com todos até o último jogo do título? A ideia da primeira fase era o pessoal daqui e o Gui, o Thales, o Romário e o Vini Costa, de Passo Fundo. Os outros 4... Até porque os 4 devem vir juntos, né? Isso aí. Então tem toda a logística e a própria relação da despesa. E os demais vieram para os matas. Isso. Mas ainda mesmo assim acabou que na primeira fase, primeiro jogo veio 2, segundo jogo veio 2, terceiro jogo aí veio os 4 e o quarto jogo veio 3. Acabou não vindo todo mundo, mas nós tinha esse planejamento. 4 na primeira fase e o grupo completo a partir da segunda fase. A equipe foi começando a crescer durante a competição, até por estar com todo mundo, principalmente nos jogos decisivos, mas eu falava do jogo do Calabria. Aquele foi o jogo que quando vocês passaram, vocês analisaram, avaliaram e disseram, opa, agora tiramos um dos grandes concorrentes dentre tantos, como o Resenha foi um adversário difícil também. Na verdade, o jogo contra o Calabria, o nosso time estava meio desmanchado. O esquerda não pôde vir jogar porque tinha jogo em Marau. O Thales tinha sido expulso. E aí o Romarinho foi expulso no jogo, faltando 10, 12 minutos. Então nós ficamos com um time 3, 4 aí, um time base nosso. Os guris jogaram, os guris lá pro Thales. Mas acho que não colocaria o Calabria assim como o bicho papão. Eram bem parelhos os times. Tanto é pelos resultados. O jogo mais difícil que eu acho da competição foi o jogo contra o Paraí. Eu acho que foi o jogo mais difícil. E depois estava assistindo pela Conecta também. O Paraí foi o único time que jogou mais que a gente. Pelo jogo... Eu falava, Matheus, com um amigo e comentava, lógico, o mérito. Você vai, infelizmente, no esporte, no futebol, se lembra muito pouco, Diego, também, do segundo, do terceiro, do quarto. Agora, eu falava nesse aspecto, para mim... Eu também concordo com você. Eu falo no Calabria por tudo que se criou lá do jogo da fase e por tudo que o Calabria apresentou, principalmente na primeira fase. Só pelo investimento. Mas vocês passaram pelo Calabria, pelo Paraí, que na minha opinião, quando chegou os 4, eu brincava até com os guri, que agora é óbvio de falar, mas eu acreditava que do lado de vocês sairia até pela própria qualidade. Então vocês passaram por Calabria, pelo Paraí e pelo Resenha numa reta final, quer dizer... Ganharam o título com propriedade, eu acredito, né? Mas o próprio jogo das oitavas, que foi contra o Barcelona, se analisar o jogo, nós estávamos ganhando de 3-2 até faltar 5 minutos. E eles estavam pressionando nós o tempo todo. E aí quando eles colocaram o goleiro linha, a gente conseguiu abrir 2 gols de vantagem. Porque até então o jogo estava bem complicado também. Esse também foi um jogo bem difícil de jogar. Uma bola podia mudar a história. Agora, o que vocês avaliam a competição em si? Eu coloquei lá, e até vou colocar para vocês isso. Eu, na minha opinião, acho que tem que ser um jogo só a final. Até pela própria questão logística de você trazer do investimento, mas eu gostaria até da opinião de vocês, até pelo... Vocês viram que na quarta o público ele ficou aquém até do início dos matas. Não sei se o pessoal esperou para ir, mas... Afinal, eu também sou dessa opinião, até porque... Você vai lá, jogou, ganhou campeão, empatou, prorrogação, empatou pênalti e era isso. E o primeiro jogo as equipes se cuidam muito, né? Porque tu vai lá para não perder o jogo. Perder a primeira é complicado, porque depois tu vai ter que ganhar e aí jogar sorte nos pênaltis. Então, eu também acho
que deveria ser uma final. Até pela questão das equipes, né? Tu traz bastante gente de fora e aí tem que trazer... Talvez daqui a pouco você tem um compromisso também, que eles jogam em outros lugares, daqui a pouco você perca aí, trabalhou todo o campeonato, chega no momento você tem para um jogo e não vai ter para o outro. Mas e de repente levar, se a União quer fazer aí, mas você viu, você nota que quando as equipes são parelhas, não tem lugar para todo mundo assistir, né? E na sexta, eu cheguei no ginásio, era 8h30, eu acho. Já não estavam mais vendendo ingressos, aí tinha que esperar, tinha família que queria assistir, não pôde. Então tem que se rever, sim, certos. Mas isso era uma coisa meio que de se esperar já, né? Bacana ressaltar o trabalho da União, a própria competição, a casa nova, pode-se dizer, mas a gente sempre teve esse problema do ginásio, da capacidade do ginásio para o tamanho do evento, né? Não, claro. Desde o jogo nosso contra o Calabria na sexta-feira já vinha tendo lotação. Sempre. O único dia que não lotou, na verdade, foi na quarta-feira. O primeiro jogo da final, que tinha lugares vagos, mas os demais sempre lotados. Agora, voltando para a quadra, aquele golzinho lá no apagar das luzes também, eu acredito que foi determinante para o que você falou, dentre os dois jogos, da confiança e da própria questão de você poder jogar pelo empate, né? Nós nunca falamos de jogar a segunda pelo empate, mas você sabe que a vantagem é grande. Você tem uma carta na manga, né, Matheus? Tu joga pela vitória, pelo empate, e se você perder, ainda você tem a chance de ir para os pênaltis. Mas a gente vai aprendendo, porque teve uma final que a gente fez contra a Aja em 2009, acho, 2010, não lembro, e nós estávamos empatando 2-2, até o final, faltavam uns 2 minutos. E a gente quis ganhar o jogo naquele momento e perdeu. Então nós falamos para os guri aí, nesse jogo contra o Resenha, quando faltava 2, 3 minutos, para não perder o jogo. Né? Não vamos perder esse primeiro jogo, porque depois você sabe da dificuldade e da pressão. Foi um jogo totalmente diferente da sexta-feira, né? Do segundo, jogo mais estudado, como você falou. Ninguém queria perder. Ali, daqui a pouco, eu diria que vocês também fechariam antes daquela bola, faltando 2, 3 segundos, a última bola do jogo, fechariam naquele 1-1, Diego? Sim, até porque segundo tempo do primeiro jogo a gente teve mais a posse de bola e atacou mais. Mas a gente deu 3 contra-ataques que nós devíamos ter perdido o jogo tranquilamente. Então naquele momento 1-1 para nós já estava de bom tamanho, pelas circunstâncias do jogo. Então, a gente já estava esperando a decisão toda para o segundo jogo. E tivemos a sorte de, faltando 2 segundos, fazer o gol da vitória. Vocês falaram sempre na questão, ressaltando o grupo, mas teve algum jogador que foi determinante nessa caminhada, que você possa apontar e dizer, ó, todo o grupo fez a diferença, mas esse foi o cara? Eu acho para a formação de grupo, para conduzir o time até o final, 2 atletas eu falo não só no jogo, mas nessa questão toda que envolve. O Itapuca e o Jason. Eu acho que de vestiário eles são... Porque são 2 caras rodados já no futebol, já ganharam muitos títulos. E os 2 falaram, ó, da agora em diante, se nós não jogar, é pelo time, é pelo grupo. Os 2 falaram, a gente vai querer ser campeão, independente se joga ou não. E aí os guris do Protásio... Eles estavam machucados? Não, estava bem. Os guris do Protásio, como eles assimilaram a ideia e compraram essa ideia aí. E não teve problema nenhum. Entenderam que o momento era... O Itapuca é mais de campo, 7 também, né, Matheus? Tem uma característica mais para isso, não que, lógico, some, mas eu via lá o incentivo e a própria liderança dele, Diego. O Itapuca foi fundamental, tanto que a gente fez dele capitão desde a primeira partida, só não foi capitão quando ele, em 2 partidas que ele não veio, e realmente, por questão de grupo, assim, ele foi importantíssimo, sabe? Ele soube conduzir, todo mundo assimilou a ideia. Enfim, o grupo todo, não tenho reclamação de ninguém, foi muito bom mesmo, de verdade. Interessante. E para você, se segura, não sai daí que a gente volta com mais Resenha FC.
Lavanderia Fênix. Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimento de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242-4555. Lavanderia Fênix. Trabalhando para o seu conforto. Estamos de volta aqui da Barbearia Resenha com o Resenha FC, seguindo esse papo sobre o Gerpal, né? O grande campeão do 43º Campeonato de Verão da União com o Matheus e com o Diego. Agora, falando em Gerpal, né? Eu quero parabenizar vocês, como a gente pôde ter o prazer de falar lá ao vivo, mas em especial toda a comunidade e a torcida. Que festa legal, que bacana. E é isso que a gente quer que o esporte possibilite, né? A alegria, a felicidade, a gente pode ver, mas como é que surgiu? Como é que entrou o Gerpal na tua vida? Você foi um dos fundadores, a gente falava antes, o Diego também vai contar um pouco agora mais recente, mas como é que surgiu? Pela necessidade, pelo gosto do esporte? Como é que iniciou? O Gerpal surgiu, na verdade, de dois times de Protásio. Quando começou os campeonatos, lá em 90, 91, tinha o Ideal, que era um time da cidade, e o Protásio, que era outro time da cidade. E aí começou a dar as finais sempre os dois, e era uma guerra ali para ver quem ganhava. E aí resolveram juntar os dois times e formar o Gerpal. E desde então se manteve o time. A gente começou com 15 sócios, acho. Aí depois passamos a pensar em construir alguma coisa para nós. Aí a gente fez uma sede lá, Tive o prazer de conhecer, legal, viu? Muito bacana você ter o seu lugar de encontro próprio, não depender, e vocês tiveram a felicidade de poder fazer e ter até hoje. Foi lá a festa? Não, a festa foi aqui em Nova Prata. E aí a gente sempre manteve o time, jogando os campeonatos lá e os campeonatos regionais. A gente sempre jogou, sempre gostou do futebol e como a gente foi criando amigos em outras cidades, sempre foi pegando alguém para jogar com nós, em municípios diferentes. Eu acho que o diferente de uns anos para cá, depois que veio o Diego, o pessoal mais jovem que passou a fazer parte da equipe, que a gente conseguiu trazer os guris que jogam para outras equipes no município. Então a gente trouxe o pessoal que joga lá para o São João, para o Campo Alto, conseguiu para trazer os melhores do município para representar fazer parte do Gerpal. Fora. Tanto é que tinha torcida aí de toda a cidade, né? Que uma vez eles ficavam meio distantes, separavam um pouco. Tinha nós, rivalidade ainda. Então agora está bem legal. A comunidade, acho que comprou a ideia e torceu para nós mesmo. Dá para ver que o pessoal gostou, torceu e se mobilizou para vir ver os jogos das finais aí. E antes também acompanhou, não só a final, mas antes também sempre veio bastante. Quem acompanhou, teve no União, sempre teve bastante torcida de Protásio. Torcendo para nós e, consequentemente, para o município, né? Agora, Diego, como é que é isso de você ter salão, futebol 7? Eu não sei se vocês têm campo, mas agora se passou, curtir essa vitória, mas daqui a pouco já tem competições, logo mais. Como é que tem sido isso? E um pouquinho da tua participação também, que ele falou nessa relação com o Gerpal. Eu acabei entrando no Gerpal em 2010, tinha vários amigos lá e, através entrando um convite deles, acabei aceitando. Entrei para o Gerpal, lembro que logo depois a gente regularizou a situação, um estatuto, CNPJ, e desde então vem mantendo tudo em dia. E eu estou comandando o futebol do Gerpal mais ou menos desde 2013, que eu venho organizando treino, organizando time. Perdemos muito no início, até que agora a gente está com a gente aprendeu com os erros e encontramos uma forma boa, tanto que os campeonatos que a gente disputa, todos, a gente é bem competitivo, ganhamos o Aberto D7 aqui em Nova Prata, começo de 2018, depois ganhamos o campeonato de futsal lá em Protásio e agora ganhamos o União. Em breve, se não me engano, no começo de março vai começar o campeonato D7 lá no município. Lá em Protásio, isso. Então, toda hora tem que estar envolvido em alguma coisa. Como é que é as competições lá em Protásio? Falando nisso, você que participa lá e aqui,
E você pode muito bem, com propriedade, analisar e ver um lado e outro, né? Mas, lógico que são municípios distintos na população, mas a gente que acompanha de longe, tem muita coisa acontecendo, né? Um esporte que movimenta, e acredito que até vocês também tiveram, mas sempre um apoio do poder público. Sim, eu desde que me lembro, assim, sempre teve lá em Protásio algum ano ficar fora, que não sai algum campeonato. Mas o pessoal sempre aguarda para ter o campeonato de futebol 7, para ter o campeonato de futebol de salão, porque o pessoal gosta de assistir, o pessoal de lá gosta muito do esporte e mobiliza a população para no final de semana ter onde ir, ter o que assistir, para ir lá, para conversar, para bater um papo, para trocar uma ideia. Rivalidade é só na hora do jogo, né? Mas a rivalidade que está existindo agora está bem sadia. Uma vez era um pouco diferente, era mais um negócio mais de querer ganhar na força, não sei. Agora está bem tranquilo. Eu acho que os últimos campeonatos aí, o nível também deu uma melhorada, assim, está bem tranquilo, bem legal. Dá para falar de estrutura lá, tem um ginásio com uma quadra bastante interessante, né? Em relação ao que a gente tem hoje no momento, né? Que tem um ginásio municipal que não tem condições da prática de qualquer esporte. O ginásio de esportes é bom, a quadra é bem legal, o espaço amplo, tem um campo de futebol 7 cercado com arquibancada, vestiário, estrutura você tem. Eu acho que, não vou dizer melhor que Nova Prata, mas nós jogamos campeonato de futebol 7 aqui em Nova Prata, é feito nos campos do Brasil, né? do Calábia, para adaptar. Então lá nós temos estrutura e o município, a prefeitura sempre apoia. O que tem que se fazer é alguém para organizar e nessa parte sabe que não é fácil. Então o pessoal lá, o Pete conduziu anos lá o CMD e agora deixou um pouco da lado. Aí o outro pessoal está organizando. Importante isso, né? Proporcionar e possibilitar. E daqui a pouco você tem as equipes, você tem o interesse, mas você tem que ter toda a estrutura que possibilite a prática do esporte, como a gente percebe que Protásio Alves hoje tem, e eu diria mais, Diego e Matheus, essa conquista de vocês ela é importante na caminhada, na jornada, mas é importante para aquela garotada que eu via que estava lá também torcendo para vocês, e importante também para poder cobrar dos órgãos competentes um maior apoio, uma praça esportiva, que por vezes aqui a gente teve a oportunidade e não conseguiu fazer. Daqui a pouco lá, Protásio, a gente não vê e observa de longe, como eu falava com o Matheus, mas isso também ajuda a você mostrar e dizer, vamos investir lá, prefeito, que está aqui o resultado. E vem a garotada. Eu acho que fundamental isso também, Diego. Com certeza. As crianças que veem o resultado acontecendo, elas acabam se interessando mais pelo esporte. Até porque o Matheus vai lembrar, um tempo atrás, dava 10, 12 times de futsal. O último campeonato deu 6 ou 7, se não me falha a memória. E eu, quando tinha 10 anos, eu vi o Matheus jogando. Agora eu tenho 27 e eu ainda vejo o Matheus jogando. Então, acredito que não teve uma renovação com crianças, um pouco como se elas tivessem perdido o interesse de jogar futebol. E acabou... Hoje você tem a concorrência, digo, da tecnologia, por isso que justamente você tem que instigar e infelizmente você vai ter que buscar e correr atrás desse prejuízo aí. Exatamente. Hoje tu vê os times lá de Protásio com vários jogadores experientes e pouca criança no time. Então acredito que seja uma forma de incentivar quando as crianças veem o resultado, veem que as coisas acontecem e que tem como buscar. E nada melhor que uma oportunidade como essa de se ganhar, né? Que eu acredito que o comentário lá deve ter sido legal, né? Dentro da própria comunidade do município. Mas isso eu vou comentar com vocês depois. Eu queria saber uma agora que eu ia deixar passar batido e eu não posso. Por que da parada de 6 anos de não jogar o Campeonato de Verão do União? Eu acho que o Matheus pode responder essa melhor do que eu. Um dos motivos foi que nós sempre jogamos com pouca gente de fora, 2, 3 pessoas. E em 2009, eu acho que a gente pegou 6 ou 7 pessoas de fora. E aí nós tínhamos um orçamento igual a gente tinha esse ano. Vamos gastar X com atletas. Chegou lá nos mata, lá nas finais,
o pessoal começou a querer dobrar valor, a querer... Aí vem, só para não cortar o teu raciocínio, mas vem o que a gente falava no primeiro bloco, de ser homem, de toda essa relação que vocês tiveram. Hoje eu acredito que você passou por isso, que nem você que eu digo Gerpal, sim, mas amadurece e aprende. Tem equipe que está passando ainda por isso. E aí eu lembro que naquela final que a gente foi lá até a semi, eles já tinham dobrado o valor. E na final acho que pediram 3 vezes a mais do que eles ganhavam normal. E nós não tínhamos dentro condições. De um combinado, dentro do combinado. Acordado. E aí tu já tá naquela, né? Já que tá, que vá, vamos ter que trazer os caras aí. E aí a gente não ganhou e gastou um monte. Disse, opa, então vamos focar em outras coisas. A gente tinha sede nossa para fazer, tinha um monte de coisa para estruturar lá e vamos parar de investir um pouco no futebol. Não que a gente não gostaria de ter jogado. Entrou em outros campeonatos, mas sem investir mais. E agora, dentro do orçamento, bem com os pés no chão, o Guilherme combinou com o Diego aí para trazer o pessoal de boa índole, o pessoal de caráter. Tanto é que o que foi planejado foi cumprido pelas duas partes. Então foi bem legal. Isso passa muito porque naquela análise e planejamento de vocês, que sem um investimento, sem uma montagem de uma equipe como essa, não tem como se disputar um campeonato de União. Sim, porque o campeonato é um nível altíssimo. Calábia, Resenha, Paraí, vários times, agora não vou lembrar, não vou citar todos, vários times muito bons. Então, se nós tivéssemos o nosso time lá de Protásio, não tinha como chegar. Então eu conversei com o Gui, até o Gui foi fundamental, agradeço muito a ele. Esse papo aí foi quando você, o Matheus, que é mais próximo, mais algumas pessoas, eu acredito, decidiram, vamos jogar o 43º Campeonato de Verão do União. Primeiro foi se buscar com o Gui, por essa proximidade e a relação que se cria de uma amizade sendo um jogador da equipe, foi se ver valores, foi se ver quem viria para depois ir buscar o recurso, ou já se tinha o recurso, ou foi praticamente tudo ao mesmo tempo? Mais ou menos. Na verdade, eu venho em contato com o Gui desde a metade do ano passado. Que a ideia você já tinha ideia na mente isso. Isso. E aí, conversando com ele, se ele estava afim, se ele conseguia trazer alguém, quem ele indicava. A princípio era para vir o Gui, o Romarinho, o Vini Costa e o Thales. E aí depois a gente notou a necessidade de trazer mais, então nós fomos atrás. O Rafa, goleiro, o Pato, o Maiquinho e o Esquerda vieram no decorrer. O Rafa, por exemplo, a gente acertou com ele na semana antes de começar o mata-mata. O Rafa, goleiro. Você tinha um período para inscrições? Até o primeiro jogo das oitavas e finais. Você poderia deixar lá dos 16, deixar 1 ou 2 vagas, ou trocar até? Trocar... Não, você tinha que deixar aberto. Trocar não, mas podia deixar em aberto. Então, desde a metade do ano, em contato com o Gui, eu falava com ele cada 2, 3 semanas. E até que no final do ano, vamos. Eu conversei com o Matheus, com o Maurício, que assumiu como presidente. Passei para ele os valores, a gente vai precisar de tanto. E fomos atrás do patrocínio. Agora, muito se fala, daqui a pouco você não precisa colocar números por aqui, né? Mas se gasta daqui a pouco um valor. Você teve um prêmio de R$4.000, né? E a satisfação de um município, na verdade, de várias comunidades, porque Nova Prata envolvido, um município de Protásio Alves, mas o custo acaba sendo alto dentro dos padrões para a competição, em relação até ao próprio prêmio, que muita gente coloca que daqui a pouco poderia se ter um prêmio como uma moto, um carro, enfim, mas um prêmio de R$4.000, ele fica muito aquém do que, eu não digo só vocês, o Gerpal, porque todas essas que você citou, eu acredito que tiveram um custo muito semelhante para disputar a competição. O prêmio ele fica bem abaixo do que a gente investiu, mas do caixa do time acabou saindo pouca coisa. A maioria a gente conseguiu pagar com patrocinadores e com o prêmio. Então o investimento que a gente teve tirando do bolso valeu a pena pelo troféu. E eu acredito que valeu a pena todo o esforço de vocês, mas principalmente valeu também para quem investiu a marca na equipe do Gerpal, né, com essa conquista. Então interessante, agora eu vi, ele falou desse Rafa e brincou, né? O cara pega muito e, como você falou, uma liderança, joga com o pé, mas eu vi, por acaso, eu acompanhei o campeonato das quartas de final a partir
do jogo de vocês contra o Calab, eu posso dizer. Mas eu havia visto um jogo, que por coincidência foi Calab e Gerpal. Tinha um guri no gol que me disseram que é lá de Protásio Alves, que acabou ficando no banco, e eu acredito que aí também foi uma sacada legal de falar com o próprio garoto, que é um piá, pelo que se vê, para não acontecer o que você falou nos anos anteriores. Daqui a pouco chegar lá na final, queimar o guri, que é um guri que com certeza vai ser goleiro do Gerpal, e trazer o Rafa. Mas tem o próprio Vini que eu conheci, me disseram que abandonou a carreira do futebol, né? Mas jogou lá no Veranópolis, né? Mas é papo para sequência, então. Se segura, não sai daí que a gente volta já já com o Resenha FC. Lavanderia Fênix. Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimentos de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242-4555. Lavanderia Fênix. Trabalhando para o seu conforto. Estamos de volta aqui da Barbearia Resenha com o Resenha FC, nesse papo bacana aqui com o Matheus e o Diego sobre a conquista, sobre o Gerpal, mas eu falava dos garotos, do próprio goleiro, do Vini, né, que eu vi ele já atuando, zagueiro, né, e vi ele atuando no salão também, foi muito bem em algumas partidas, mas importante você ter essa mescla de jogadores experientes, jogadores que atuam regularmente, como esse pessoal de Passo Fundo, né, mas você possibilitar os da casa também jogar, Matheus. Eu acho que o Vini jogou até o ano passado, que foi no Veranópolis, então ele está muito bem preparado fisicamente. É um guri, né? O futebol 7, ele jogou de zagueiro, acho que praticamente não perdeu o lance. Quem acompanhou o futebol 7, ele ganhava todas, por cima, por baixo. No salão, ele marca com a mesma facilidade, mas com os guris de Passo Fundo, ele perde um pouco o jeito de jogar, a movimentação é diferente, então... É mais rápido, mais próximo, né? É. E o Wagner, que estava falando, é uma das coisas boas que aconteceram em Protásio em questão de futebol. É um baita goleiro. Eu acho que fazia tempo que não surgia alguém do padrão dele. Muito bom. Joga muito, joga campo, joga 7. O campeonato de futebol 7, quem acompanhou, eu não lembro quantos gols a gente levou, Diego. 4 gols. Então, assim, ele pegou muito. Salão também pega, fez um campeonato lá em Protásio, ele joga contra a gente lá, joga com o São João. Fez um campeonato excelente. O dia da final que a gente teve acompanhando lá em Protásio, se não fosse ele, eu acho que nós teríamos ganho bem mais fácil. Bom, e goleiro. Quando a gente convida, ele vem jogar para nós. Então tem os piás, tem o Wagner, que é goleiro, o Vini, o Cascudo lá, que joga pro time do Campo Alto, e o Gregor, que joga com nós. São 4. E o Rafa Estel. 4. Não, guri, né, Diego? O Rafa já tá mais rodado. Não, você tem um importante, isso porque é uma renovação que daqui a pouco vocês vão ter eles por um bom tempo, né? Dentro do Gerpal. E depois, tipo, o Rafa, que o Diego falou, o Rafa joga lá pra Pafos, mas o Rafa já deve ter uns perto de 30, eu acho. E os guris são uns guris novos. Então eles têm muita bola para jogar ainda. E amadurecer, ganhar experiência. Agora, voltando para a gente finalizar o papo do próprio campeonato em si, da conquista de vocês, a gente falou da própria estrutura, que era uma coisa que eu acredito que até o próprio União tinha consciência disso. Só que você daqui a pouco levar para o Santa Cruz, eu não sei se teria tanta vantagem no número de espectadores, mas análise do campeonato, Diego, da conquista, da estrutura, da arbitragem, da própria organização. Legal, né? Teve reclamação, mas não poderia ser diferente. No União sempre vai ter, principalmente na final, pela proximidade, pelo tamanho da cancha e pela qualidade do nível do jogo, mas foi tudo tranquilo. Eu acredito que ninguém nunca vai agradar todo mundo, então sempre vai ter... Existem vários pontos de vista. Então, daqui a pouco um lance prejudica um time e beneficia o outro, mas no lance seguinte pode ocorrer a inversão.
beneficiar o que foi prejudicado e prejudicar o que foi beneficiado antes. Então, questão de arbitragem, a gente tem que estar consciente que isso vai acontecer a todo momento. Questão de organização, nenhuma reclamação. E a questão de público, talvez se levasse para o Santa Cruz, não ia lotar. Não ia entrar muito mais gente do que entrou no União. Então, dá para se dizer que foi um campeonato bom, um resultado positivo para todo mundo que participou. E manter o foco e a pegada para os próximos anos. As finais era árbitro confederado, Confederação Brasileira de Futsal, né? Acho que foi. Eu acho. Não, eu vi pelo símbolo, você tem, né? Mas eu acho que o nível melhorou muito, né? Da arbitragem. Mas agora tu falou em federado, eu lembro quando a gente chegou na semifinal para jogar, o pessoal comentou, era o Thales, eu acho que apitava e não lembro outro. Esses caras iam apitar um jogo de semifinal e tal. E eles apitaram muito bem, direitinho, não teve reclamação nenhuma. Né, Matheus? Esse juiz que apitou a final ali, o careca lá, não sei o nome dele, né? Acho que é Charles. Eu por vezes, eu estava do lado da quadra entre eles, ele parece que às vezes, nada contra a própria pessoa, até porque eu não conheço. Mas eu vejo muitas vezes, via muito no campo, acompanhando o Veranópolis. Você, em momento algum, você não pode querer aparecer mais que os 10 que estão dentro da quadra. Até quando a gente fez o primeiro gol, ele fez sinal que não sei se alguém lembra, mas tu não sabia se ele tinha dado o gol ou tinha anulado o gol. Então eu acho que ele quis, que nem você falou, Tibira, ele quis aparecer mais que o atleta. E me chamou uma outra coisa, acabou dando tudo certo, né? Mas esse que a gente comentou com o outro, eles tinham critérios, a regra é a mesma, mas os critérios de analisar determinados lances, Diego, era diferente de um árbitro para o outro. Isso ficou meio claro, é que daqui a pouco você está lá no calor do jogo, daqui a pouco você vai ver, mas sentimento lá da comunidade de Protásio Alves pela conquista, como é que foi a festa, madrugada dentro, tem que comemorar um título como esse, né? É que a festa, quem a organiza também teria que dar uma estudada nessa questão. Tarde, né? É tarde. Então, nós tínhamos muita gente ali, quem acompanhou ali, acho que tinha sei lá quantas pessoas do Protásio. Só que a gente saiu do ginásio, era passada da 00:30. Então, a hora que tu vai para um lugar, que tu vai fazer alguma coisa, quando tu vê 3, 4 horas da manhã e tu não conversou, não... Por isso, de uma final, daqui a pouco você possibilitar, lógico que tem toda a relação do organizador na questão. Ele quer botar público, ele precisa do recurso, mas você imagina, por exemplo, ali a meninada que eu achei muito bacana, parabéns para a União, pela própria organização, mas as escolinhas jogando, você fazer um joguinho das escolinhas e daqui a pouco fazer esse jogo, que é um jogo que leva 2 horas. Claro, ou a final feminina e tirar o terceiro e quarto. Porque o terceiro e quarto ninguém mais joga. Para você ganhar... Ninguém mais quer jogar o terceiro e quarto. Uma hora e meia, né? Você, lá por 11 horas você poder finalizar. Essa é a minha opinião. As 2 finais, feminino e masculino, no dia de encerramento que tem a premiação. Para mim, seria o mais ideal. Ideal, né? Agora, como é que tá lá o sentimento em Protásio Alves, aqui na volta de vocês, com essa conquista? Tá bem bacana. Encontra o pessoal na rua, parabeniza, tá bem legal. Valeu todo o esforço. Vocês tiveram apoio da Prefeitura de Protásio para essa participação no campeonato? Em alguma forma, em alguma circunstância, não digo nem na relação de financeira, mas de algum apoio, de disponibilizar daqui a pouco um transporte para quem vinha de lá? Teve algo nessa relação? A Prefeitura sempre apoia a gente quando a gente solicita. Eu acho que essa vez nós não solicitamos, até porque... é um time, não é do município, nós representamos o município, mas é um time nosso, né, o Gerpal. E não foi solicitado, até porque às vezes vem um guri de carro, com família e tal, quer voltar antes. Próximo também, né? É bem pertinho, então é tranquilo. Agora, dentro dessa história que você participa, o Diego é mais recente e ele vai, eu tenho certeza, eu já sei a resposta dele, mas eu quero a sua. Ao longo do tempo, dentro do Gerpal, essa foi a maior conquista sua e a maior do Gerpal dentro dessa história? Com certeza.
Com certeza. Nós sempre jogamos campeonatos, tipo, eu ganhei campeonatos para outras equipes. Pro Gerpal regional a gente ganhou 7 aqui o ano passado, comecei ano passado, mas não tem a importância que tem ganhar o campeonato de verão do União. Então era um sonho que a gente como clube tinha e para mim foi a maior, com certeza, e para a equipe também. Foi, né, Diego? Foi. Até no final do ano... Não se equipara a do futebol 7, né? Não, é maior. No final do ano, quando a gente reuniu para troca de diretoria, já comentei que o objetivo para esse ano era buscar essa taça que estava faltando e, graças a Deus, nós conseguimos o resultado. Que bacana. E agora, então, o 7 esse tem data? Já não. Vocês não disputam o campeonato municipal aqui, não, né? De campo? Não. Tem campo lá, campeonato? Não. Também não. Não. É uma pena. Agora, eu queria agradecer desde já a presença de vocês aqui e poder colocar, Conecta à disposição para vocês agradecerem, enfim, quem apoiou, quem torceu, quem jogou, enfim. Começo por ti, Diego, prazer em tê-lo por aqui. Espero que a gente possa voltar a falar mais, principalmente de coisas como essas, né? Positivas, uma conquista num esforço, porque a gente sabe que parece uma barbada. Ganhou, tem, porque lá o Gerpal tem dinheiro. Eu já vi equipes aí que tem muito dinheiro e daqui a pouco não ganha. Você tem que ter toda uma estrutura, criar um grupo, criar uma amizade, como o Matheus fala. E lógico que você também vai ter que ter o recurso, mas parabéns pela conquista. Obrigado pela oportunidade que foi concedida a nós para falar um pouco sobre o campeonato. Vou começar agradecendo todos os associados do Gerpal, tá, que sempre apoiaram a gente, a torcida. Só para pegar isso que acaba ficando, qual é o número e paga uma mensalidade todo mês esse pessoal que faz parte do grupo? Sim, nós somos em 35 associados. Que legal. 35 associados. Mais os amigos que sempre participam, os jogadores que jogam. Você já tem uma família montada, né? Não é do nada que surgiu e apareceu, né? E até pelo período e o tempo de história. Sim, é um trabalho de continuidade que vem acontecendo e vem sendo aprimorado. Pode ver que a nossa torcida sempre compareceu, principalmente a partir dos mata-mata, lotava o ginásio, cantava, apoiava, então isso é muito importante, tá? Agradecer todo o grupo que se formou no campeonato, os guri que a partir da segunda fase não jogaram mais, e mesmo assim estavam lá todas as partidas, torcendo e apoiando do começo ao fim, entenderam a situação, então se formou um grupo muito unido. A gente fez uma amizade enorme com o pessoal de Passo Fundo também, então foi realmente bem gratificante. E às vezes quem está de fora imagina que é fácil organizar futebol, que a gente bate na porta do patrocinador e ele vai lá e vai te dar dinheiro sem pedir explicação nenhuma. Então eu acho que isso é um mérito que a gente vem trazendo com o tempo, de as pessoas acreditarem no nosso trabalho, de ter a certeza que se eles derem R$500 para nós, os R$500 vão ser ocupados da forma correta, tá? Então, é um trabalho de continuidade que está ficando cada vez melhor. Parabéns, cara. Tá? Obrigado. Parabéns mesmo. Credibilidade também ganha jogo, né? Porque aí você monta uma montagem, família, amizade e tudo isso que a gente viu, mas te deixar aí para agradecer, para mandar teu alô especial e te parabenizar mais uma vez, e parabenizando você e o Diego, toda a torcida, toda a comunidade de Protásio que apoia vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar sobre o Gerpal, sobre o campeonato de verão. Agradecer, sim, que o Diego falou, a todas as pessoas que apoiaram nós, desde os patrocinadores, os jogadores e o pessoal de Protásio, o pessoal que é sócio, as mulheres, os sócios, as famílias, porque Tibira, nós sempre precisamos de todo mundo. A gente faz eventos, faz jantar, então você precisa da mulher, do filho, de todo mundo, e todo mundo ajuda. Então não vou dizer que a gente não erra às vezes com certas coisas, mas que a gente tenta fazer sempre pelo melhor da equipe, as coisas corretas, justas e transparentes. Se o ano que vem a gente for de novo ter que bater em algum lugar vai para pedir, a responsabilidade, mas vai ficar mais fácil para bater daqui a pouco na porta de apoiadores. Sim, eu não vou dizer que a gente vá conduzir
tentar sim da melhor forma sempre, conduzir. Mas o resultado eu acho que é consequência de anos atrás lá que tu foi aprendendo. Como eu digo disso, a gente vai aprendendo. Então quem jogou lá 10, 15 anos atrás, tem sim parte nesse título. Um guri me falou, o dia da final ali, um guri que jogava com nós lá, disse, esse campeonato era para ser 10 anos atrás. Aí eu falei para ele, se a gente não tivesse perdido, talvez a gente não ganhasse esse aqui. Nem estaria aí daqui a pouco. Então, Né? a gente vai aprendendo com as derrotas. Então, assim, parabéns, obrigado. Cara. Show de bola, parabéns mais uma vez. E agradecer a você que nos acompanhou, em especial. Parabéns a todo o torcedor do Gerpal. Quinta-feira a gente volta com mais Resenha FC. Abraço, boa semana. Lavanderia Fênix. Lavamos roupas finas, vestuários em geral, cama, mesa e banho, tapetes e sofás, além do tingimentos de roupas. Atendemos pessoas físicas e empresas. Avenida Borges de Medeiros, 1883, São Cristóvão, Nova Prata. Telefone 3242-4555. Lavanderia Fênix. Trabalhando para o seu conforto.